Sabia que Portugal pode ser processado no Tribunal Europeu por causa dos imigrantes? E isso tudo pode acontecer por causa de uma brasileira. E detalhe, você pode estar no meio disso sem saber, tá? E no final fica comigo porque eu vou te mostrar como fazer o seu título de residência ser aprovado antes que tudo mude. Fala, imigrante, existe uma ação sendo preparada contra Portugal e qual o motivo são os atrasos da AIMA. Existem centenas de milhares de processos da AIMA atrasado, tanto de renovação de título de residência como o primeiro título de residência, e muitos imigrantes estão sofrendo com esses atrasos e falta de resposta da AIMA. A gente sabe que a AIMA herdou mais de 300 mil processos atrasados lá do antigo CEF, mas pasmem porque ainda continua alguns desses processos sem resposta e muita gente reclama disso, por não saber como anda. Fica lá em análise, não tem nenhuma resposta, você vai na AIMA e não tem nenhuma resposta, você não tem acesso a saber quando o seu cartão vai ser enviado ou não, Isso acaba prejudicando muita gente e causa um impacto real e direto na vida dos imigrantes aqui em Portugal, porque sem documento praticamente você não consegue viver aqui em Portugal, porque para tudo hoje em dia você precisa ter a sua residência válida, Ainda mais aí com as mudanças que tiveram na lei dos estrangeiros no ano passado. Isso implica com que você tenha que ter documento, você tem que ter um título de residência, você tem que ter um processo na AIMA para você poder fazer as coisas, E acaba também atrasando outras coisas, porque alguns órgãos aqui não aceitam você fazer alguns tipos de processos sem a sua residência, como ter um médico de família, tirar uma carta de condução, abrir uma conta em banco, até mesmo um contrato de trabalho. Hoje em dia está meio complicado para quem não tem um título de residência ali em mãos, A AIMA tem criado alguns modelos, algumas formas de tentar amenizar esses atrasos, fazendo aí aquelas declarações de deferimento, mas de alguns casos resolve, em outros casos não resolve, então tá muito difícil para o imigrante aqui em Portugal. Sabe outra coisa que impacta diretamente na sua vida e na minha vida? É o like aqui no canal. Se você deixar o like aqui no canal, se você se inscrever aqui no canal, você vai saber de tudo que acontece aqui na imigração aqui em Portugal. Então dá essa força, clica aqui rapidinho, não demora nada e ajuda muito a gente aqui no canal Falas Imigrantes, beleza? Conto com o seu like, hein? Então vamos lá, foi aí que uma imigrante brasileira decidiu levar isso aí para um nível mais alto aqui na Europa, Porque ela decidiu abrir um processo contra o Estado português e contra a AIMA, lá no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, tá? Essa imigrante, ela é a brasileira Amanda Abreu, e ela está buscando aí, coletando relatos, informações dos imigrantes para embasar essa ação. Tá? Ela tem buscado aí o que os imigrantes estão passando com a AIMA, os atrasos, as demoras, o tempo que a AIMA está aí, que o imigrante está aguardando, o tempo que o imigrante está aguardando a AIMA enviar alguma resposta, e está colocando tudo isso dentro de um processo para poder entrar contra o Estado português e pedir uma melhoria, pedir uma justificação, pedir com que os processos sejam adiantados, que aqui andem mais rápido, que as pessoas consigam ter acesso aí às suas residências de forma mais rápida e mais tranquila, Nesses relatos, segundo ela, diz que já teve denúncias de xenofobia, por parte dos órgãos portugueses e até mesmo obstrução da justiça. Cara, isso é muito sério, tá? O pedido dela não é nada demais, nada assim, muito coisa. O que ela tá pedindo só é que os prazos da lei sejam cumpridos. É a única coisa que a Amanda tem pedido e que nós imigrantes queremos, que os prazos que são dados para poder você ter o seu título de residência sejam cumpridos, Que eu acho que um dos maiores problemas hoje em Portugal tem sido isso. Você não consegue ter rápido ali, de uma forma mais ágil, a sua residência. Demora tempos e tempos e tempos, e com isso a imigração vai só apertando cada vez mais. Aqui você viver sem documento aqui em Portugal está cada vez mais apertado, não está sendo fácil para quem está aí nessa batalha, beleza? Para poder mostrar isso também, eu trouxe aqui uma matéria, não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe aqui uma notícia que saiu lá no DN Brasil, tá?
Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você que depois quiser entrar aí e poder assistir, tá? E poder ler, né, uma notícia. E diz aqui, ó, brasileira busca relatos de atrasos da AIMA para entrada de processos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Os relatos podem ser enviados para o e-mail, né? Ela está colhendo através de alguns e-mails, através de e-mail, né? E o e-mail dela é o petição.tribunal.internacional@hotmail.com. Vou deixar também na descrição o e-mail, caso você queira entrar lá e fazer aí também, enviar o seu relato, né, para ela, né? Contribuir com isso aí. Você também pode participar fazendo isso, tá? Enviando o seu relato aí. Tá bom? Então, assim, gente, isso é uma coisa muito séria, porque tem demorado bastante, tá? Eu passei por isso também, né? Acho que quem tá aqui em Portugal nos últimos anos, 2, 3 anos, tem passado por essa demora da AIMA, e não é fácil, não tem sido muito complicado, tá bom? Para quem está vivendo aqui e fica nessa expectativa, né, de se vai receber o cartão, não vai demorar, como é que vai ser, tá? Abre aspas aí para Amanda, ela foi entrevistada aqui pelo DN Brasil e ela disse o seguinte: para nós, esses atrasos faz com que não tenhamos documentos. Isso significa não existir. Mesmo tendo um contrato de trabalho, não ter um médico de família, uma matrícula escolar ou uma carta de condução. Sim, realmente é difícil, porque às vezes você precisa aí, você precisa fazer uma carta de condução, você precisa ter um médico de família até para você poder ter ali um acompanhamento, sua família tem um acompanhamento e você não consegue, né? Muitos casos nem conta no banco consegue fazer mais, né, sem o documento, tá? A Amanda também enfatizou aí o seguinte, que o que se passa conosco aqui, com os imigrantes, né, é apenas um espelho do que também atinge os portugueses. Ela confirmou que os portugueses também passam por essa situação, né? Um Estado que ignora e não responde. O que ela está dizendo aqui é que muitos portugueses também passam por isso quando precisa aí renovar algum documento, pedir algum documento ao Estado, né? Necessita de alguma coisa do Estado, acaba tendo esses problemas também. E é justamente isso que ela está querendo fazer, é com que acabe esses problemas, que você não tenha mais essas dificuldades, que o Estado consiga cumprir os prazos dados, tá? Ela reforça também que o objetivo não é punir Portugal de jeito nenhum, tá? O objetivo é apenas fazer com que o Estado cumpra a própria lei, tá? Cumprindo aí esses prazos, né, que são dados, né? Então, assim, se você está nesse processo também, se você está esperando aí o documento, seja de renovação, seja primeiro título, né, se está esperando a resposta da AIMA, isso pode sim afetar diretamente aí a sua vida, o seu processo, porque pode ter com que essa petição entre lá e faça com que isso tudo adiante, e que os processos, os próximos processos, ou até mesmo esses que estão atrasados, possam andar mais rápido, cada vez mais rápido por conta disso, né? Vamos ver, né, se de repente aí essa ação melhore essa situação, tá? Mas eu quero falar também com você que tá aqui, tá com esse processo também andando há muito tempo e não tem uma resposta, já passou o prazo e não sabe mais o que fazer, cara. Um ponto importante que ninguém te explica é que você não precisa ficar parado aí esperando a resposta da AIMA, não. Se já passou o tempo, o prazo que ela te deu, você pode agir e fazer alguma coisa. Porque existe uma estratégia legal que muitos imigrantes estão fazendo para poder acelerar aí o seu processo de residência. Que estratégia é essa? É o deferimento tácito, né? Se você não sabe o que é, eu vou te explicar aqui rapidamente. É bem simples. Quando o Estado não responde você dentro do prazo que ele mesmo deu, o seu pedido pode ser considerado deferido, tá? E é aí que você entra com o seu processo de deferimento tácito para poder ter o seu cartão aprovado mais rápido. Se o seu prazo já passou, os seus 90 dias, 60 dias já passou, você pode emitir, né, essa carta de deferimento tácito para a AIMA, tá bom? Então, assim, enquanto muita gente tem reclamado aí que não chega o cartão, tá demorando, a AIMA demora, a AIMA não responde, tem gente que entende esse processo e está conseguindo se movimentar e ter o seu cartão aprovado, tá? Isso aí pode fazer muita diferença entre você esperar anos a AIMA te responder ou resolver muito mais rápido, tá bom? Assim, mas para isso você precisa agir de forma correta, saber enviar também o documento para o local correto, tá? Porque isso faz a diferença e pode mudar completamente aí o seu caso. Eu mesmo passei por isso. Fiz o deferimento tácito, tá? E adivinha, dentro de um mês que eu mandei esse documento, o meu status passou de em análise para deferido, tá? E assim, no mês seguinte também, depois que mudou o status lá, o meu título de residência chegou na minha casa. Então, assim, funciona.
Você só tem que fazer do jeito certo, saber como fazer, beleza? Então, pensando nisso, eu preparei um guia mostrando aí passo a passo como você usa o deferimento tácito, tá? E lá nesse guia também você tem um modelo de carta registrada editável, que você coloca seus dados, tá? E envia lá para a AIMA, né? Para você poder pressionar a AIMA de forma correta, tá? E lá tem tudo, tá tudo explicado dentro da lei, com os artigos da lei necessários, tá bom? Então, assim, nesse guia tá tudo explicado de forma simples, direto ao ponto, para você poder não depender de ninguém. É rápido, é fácil, super simples de você poder entender e enviar, preencher e mandar para a AIMA, beleza? Olha, o link está aqui na descrição, se você quiser adquirir, acessa agora lá, antes que o seu processo continue parado e que tudo mude e que de repente não consiga mais fazer aí o deferimento tácito, beleza? Então agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Portugal está falhando realmente com os imigrantes ou que isso é só exagero aí da Amanda? Deixa aqui nos comentários e também deixa nos comentários quanto tempo você está esperando a AIMA, esperando aí o seu processo ser aprovado, o seu cartão de residência ser chegado. Deixa aqui nos comentários também, que eu quero bater um papo com você e saber a sua história. Se inscreve no canal para saber tudo o que acontece na imigração aqui em Portugal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau!